almas para Cristo. Esse é o nosso principal chamado, né? Fala, gente! Mais um Tete a Tete que eu fui começando e hoje eu tô muito feliz porque quem tá aqui do meu lado é o meu pai, Pastor Célio. Que alegria estar aqui com ele. É o segundo episódio que ele faz parte. O primeiro nós conversamos sobre paternidade, falamos um pouquinho da história dele, né? E hoje nós vamos poder estar aprofundando algumas temáticas, alguns assuntos. Vai ser um bate-papo bem leve, bem tranquilo para você acompanhar. Mas antes disso, já dá o seu like, comenta e manda para alguém, porque eu tenho certeza que vai ser edificado em nome de Jesus. Pai, seja muito bem-vindo. Que alegria ter o senhor aqui. Obrigado. Para mim é um prazer, né, estar novamente fazendo o Tete a Tete aqui. E principalmente, né, falando das coisas do céu, né, como é gostoso a gente falar das coisas que Deus tem feito em nosso favor, dos planos que Ele tem para a nossa vida, né, que a gente sabe que para cada pessoa Ele tem a sua trajetória, Ele tem seus planos, seus projetos para cada pessoa, né, então para mim é um prazer estar pela segunda vez gravando o Tete a Tete. Pra mim é parte 2 já, né? É, parte 2, né? Pra qualquer um não, gente. Parte 2 é só pros amados. E eu digo assim pra vocês, né? Como é gostoso a gente estar gravando com pessoas que nós amamos, porque querendo ou não, também deixa de registro, né? Não sei se vocês viram, mas há pouco tempo perdi um avô, né? Só tenho uma avó agora viva. E quando eu gravei com meu avô foi exatamente isso. Eu vou gravar com o senhor para deixar um legado. Para quando o senhor partir, eu poder lembrar das histórias, das questões. Meu pai não vai falecer agora, nem, né? Ai dele, né? Ele não está autorizado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de ter essas memórias e esses tempos tão preciosos com meu pai. Para quem não sabe, né, eu e ele sempre fomos muito companheiros, né, pai? Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de deixar registrado, porque sabe aquela pessoa que, tipo assim, enquanto você tá lavando a louça, o outro tá secando, e a gente conversando, um tá fazendo a comida, o outro tá fazendo o suco de limão, que ele... Meu Deus, o suco de limão do meu pai é o melhor. Junto. Oi, se chora, meu Deus. A gente tava aqui gravando Tete a Tete, tava ouvindo outra história, tava lá o meu pai chorando de um lado e eu do outro. E de família, então... Eu tenho muito essa questão do companheirismo. Eu queria perguntar para ti, pai, começar exatamente por aqui. Tipo, como que é essa parte do companheirismo pro pai? O que tu acha, se é importante, se não é, nas relações? O que você poderia me dizer sobre isso? Eu acho que, na minha opinião, uma das coisas que a humanidade, nos dias em que vivemos, tem perdido muito o companheirismo, né? O corre-corre da vida, um marca uma coisa, outro marca outra, um vai para um lado, outro vai para outro. E às vezes as pessoas deixam de aproveitar o momento com as pessoas que estão próximas, as pessoas que ela ama, as pessoas que ela convive no dia a dia, né? Então, companheirismo, para mim, quem não consegue viver esse companheirismo com o irmão que vê, como vai ser companheiro do Deus que não vê? Não vê, né? Pela fé mesmo. Então, o companheirismo é necessário em todos os aspectos, na vida física, nossa vida normal e principalmente com o nosso Deus também. Porque o nosso Deus, Ele gosta de ser companheiro nosso, para a gente ter intimidade com Ele, conversar com Ele, contar nossos problemas para Ele. O nosso Deus gosta disso, né? E nós precisamos aprender com isso também para nossas vidas, para o nosso dia a dia, né? A ser companheiro um do outro, a amar um ao outro, ajudar um ao outro, né, conforme está registrado na própria palavra de Deus, né, que a gente precisa amar uns aos outros, conforme está, é o segundo mandamento, amar o Senhor, nosso Deus, sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então nós precisamos ser companheiro do nosso próximo e amar o nosso próximo, assim como a gente ama a gente mesmo, né? Amém. E é até interessante falar disso, né? Porque, de fato, isso que o pai falou é algo que eu percebo. Eu vejo que as pessoas realmente tendem a valorizar, a autovalorizar tanto as pessoas de fora,
tanto aqueles que estão em todos os lugares, mas quem está na casa, quem está com você vivendo todos os teus processos, quem está ali com você, geralmente é deixado de lado, ou não tem tanta importância ou relevância, né? Eu estava conversando com as mulheres esses tempos, que existiu um livro que me marcou muito, que é O Despertar da Leoa. E na época, gente, né, eu casei, eu tinha acho que 20 anos, bem novinha e tal. E aí, de repente, depois de um ano de casado, veio Isadora pra cá, aquela coisa toda, e adaptação, nunca fui mãe, e agora a guria já tem 10 anos, meu Deus, né? Tipo, conheci ela com 6, mas quando ela foi morar comigo, eu já tinha 10, só tava bem naquela transição de criança pra adolescência. E aí, eu lembro da gente, todo mundo se brigando, e aquela coisa toda, né? E aí eu li esse livro bem na época, que inclusive foi uma indicação da pastora Luciana, quero mandar um beijo pra ela, amo as indicações de livro que ela me dá, né, uma companheira de ministério aí que virou uma amiga do coração. E aí, eu lendo esse livro, teve uma parte, pai, que falava assim, que ele tava, o livro todo é comparando as leoas e nós, como mulheres, como que nós nos portamos, né? Uhum. E uma parte desse livro me chamou muita atenção, que dizia assim, a leoa, ela mostra as garras pro perigo, ela para presa, para poder caçar e aquela coisa toda, mas quando ela está com seus filhotes, ela tira as garras para poder dar carinho, para poder dar amor e atenção. E aquilo me chamou muita atenção, porque muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós mostramos as garras para quem está dentro de casa e amansamos com quem está lá fora. Tanto é que tem gente que diz, fulano é uma florzinha, mas a florzinha dentro de casa às vezes tá um ó. Casa é uma coisa, lá fora é outra. Não é? E às vezes, tipo assim, e ao contrário, nós temos que valorizar muito mais o companheirismo, a nossa família, a nossa casa, as pessoas que amamos. Por exemplo, eu e o pai, desde que eu casei, nós restauramos a nossa relação de pai e filho, que nós falamos um pouquinho no outro episódio, né? E desde então a gente sempre se liga toda semana, né, pai? Toda semana a gente tenta conversar, se ligar e manter esse companheirismo que nós temos. E quando ele tá aqui, é maravilhoso pra mim, ele me ajuda muito e eu ajudo ele, assim nós vamos, e é tão gostoso. E aí, quer falar alguma coisa, pai? Não, eu assim, valorizo muito o relacionamento, né? Eu sempre converso, sempre lembro da minha saudosa mãe, né? Quando vivia comigo, assim, estava aqui na terra ainda junto com a gente, né? O Senhor já levou ela. Mas o companheirismo que a gente sempre tinha com ela, né? Todos os dias junto, andando junto, conversando junto, lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor, orando junto. Então a gente tinha aquela convivência maravilhosa, aquele companheirismo, né? E isso, para mim, ficou como um legado para a minha vida hoje, né? De estar fazendo tudo isso que ela fazia e não deixando o companheirismo das pessoas que vivem ao meu redor, que convivem com a gente o dia a dia, valorizando essa convivência com as pessoas, né? É interessante falar isso porque às vezes a gente acha, né? Mas eu amo a Deus, mas igual o pai falou, mas às vezes não tem nenhuma intimidade com Deus a ponto de realmente ter essa relevância, né? Então, tipo assim, igual eu tô falando que eu tenho companheirismo com meu pai, ele é o meu exemplo de companheirismo, ele tá dizendo que herdou isso da minha avó, mas perceba que o companheirismo ele é algo que vai sendo construído, né? É algo que vai sendo adaptado, ele vai sendo moldado. E a mesma coisa assim com você e Deus. Às vezes você quer ter uma intimidade com o Espírito Santo, quer ter intimidade com Deus, mas quer que seja da noite para o dia, quer que seja agora, no teu tempo, do teu jeito. E às vezes não é isso que o Senhor tem. Às vezes Deus tem outro modo, né, de falar contigo, outra maneira de trabalhar, e Ele quer que você se achegue a Ele para poder estar juntinho. Mas, pai, agora mudando de saco para mala, aquela... esse bate-papo, como falei, vai ser bem leve, porque a gente não... vamos falar sobre isso. Não foi. Foi uma coisa que a gente quis deixar bem leve para que o Espírito Santo fluísse através de nós. Mas agora eu gostaria que você me contasse as experiências, né? Muita gente, às vezes, olha o pai com a deficiência visual e pregando a palavra de Deus, com a deficiência visual e sendo muito independente, porque ele faz café, ele faz comida, ele faz tudo, né? E às vezes não consegue entender como é que o pai consegue. Mas ao mesmo tempo, eu queria que tu contasse, né, que tu perdeu totalmente essa visão aos 14 anos, né? Que perdeu total ali, que ficou com o vulto apenas, só a claridade, mas a visão em si foi, porque era um glaucoma congênito e era questão familiar, era genético. Mas como que o pai foi se virando conforme a vida, como ter uma independência mesmo diante da doença?
Eu acho que é assim, quando a gente perde um sentido, a gente vai procurar de todas as maneiras compensar no sentido que sobra pra gente, né? Então, tipo assim, eu fui perdendo a visão aos poucos. E por isso, aos poucos também, eu fui aprendendo tudo que podia, né? A minha mãe procurava sempre ensinar tudo que ela podia ensinar e eu não estava nem aí se era trabalho, igual as pessoas, muitas vezes, elas fazem aquela piadinha, isso é trabalho de mulher, passar roupa, lavar roupa, tal, fazer pão. Eu não queria nem saber se era trabalho de mulher ou de homem, não estava pouco preocupado com isso, né? Eu estava preocupado em aprender tudo que eu podia, porque na minha mente, eu já aos pouquinhos estava perdendo a visão mesmo, né? A gente corria, né, para um lado, para outro, ia no médico, no outro, mas não tinha muita esperança. Sim. Então eu procurei, assim, de todas as maneiras que eu podia, tudo que eu podia aprender na época ali era o que eu fazia, né? Aprendia com ela uma coisa ou outra, depois vim estudar, que lá na minha cidade não tinha estudo para quem é deficiente visual, né? Aí vim para cá estudar, comecei a trabalhar ali, fazer concurso daqui e dali, até consegui um emprego também. E fui me virando assim, né? E Deus sempre na minha vida, me dando força, me dando sabedoria. E eu sempre que ia para a oração, pedia ao Senhor, me dá sabedoria nisso, me ajuda naquilo. Sempre procurando ter aquela amizade com o Senhor. Jesus, certo dia, falando aos seus discípulos, lá em João capítulo 15, ele diz, né? Eu não vos chamo de servos, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu chamo vocês de amigo, porque eu tenho dado a conhecer para vocês aquilo que eu faço, né? E eu sempre me apegava a esse versículo assim para a minha vida. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser amigo de Jesus, quero estar sempre em sintonia, sempre em contato com Ele, sempre ter a presença dEle na minha vida, porque as coisas que eu não consegui fazer por mim mesmo, pela minha própria capacidade, Ele vai me orientar, Ele vai me ajudar e Ele vai suprir a minha necessidade a tal ponto de, né, o Espírito Santo de Deus vai ter liberdade na minha vida para fazer em mim a vontade dele, né? Amém. Era essa minha oração que eu sempre fiz, né? E sempre faço ao Senhor. Nos dias que a gente vive, né? Eu, como pastor, a gente prepara pessoal para batizar, faz Santa Ceia, faz batismo, faz casamento, faz culto fúnebre, faz todo o trabalho de pastoreio a gente faz, né? Então aquilo que Deus coloca nas mãos da gente para fazer, eu creio e sei que Ele mesmo vai capacitando a gente, Ele mesmo vai orientando, Ele mesmo vai dando força, se é para ministrar um louvor, se é para pregar a palavra. Eu costumo sempre lembrar, né, e falo isso para a glória do Senhor. Eu não sou aquela pessoa de preparar a temática de uma mensagem, preparar um estudo bíblico, porque eu sei e creio que Deus sempre, Ele me dá na hora aquilo que Ele quer que seja ministrado, aquilo que Ele quer que seja trabalhado, né, na vida das pessoas, na vida da igreja. Então sempre deixo essa liberdade ao Espírito Santo de Deus que habita nas nossas vidas, que a Bíblia mesmo diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, se Ele habita dentro das nossas vidas, daquele que já pertence a Ele, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, é Ele quem vai agir, né? Nós somos apenas vaso, somos apenas instrumento nas mãos do nosso Deus, né? Amém. E é tão interessante quando ele falou, né, dessa parte que ele veio para estudar, o contexto que às vezes você não entende ele era do interior de Santa Catarina, onde, né, trabalhou até na roça, né, pai, na época, tudo. Ele é de 9 irmãos, são 9 irmãos,
Eles, né? E são 3 que não enxergam. E quando eles vieram estudar, vieram os 3 que não enxergam. Então imagina você sair do conforto da sua casa, onde tem uma mãe que ensina tudo, faz tudo, Protege. e protege né, das coisas. De repente vem esses 3 que não enxergam para uma cidade grande, né, que era a capital de Santa Catarina, para poder estudar, para poder ter as suas experiências. E uma coisa que me chama muita atenção é essa força de vontade do meu pai. Eu acho muito bacana, eu queria deixar isso registrado, pai, como eu tenho orgulho de você. E tem uma história que tu me conta, na época que tu era ainda solteiro e morava em Biguaçu, e tu tinha que trabalhar lá no centro. Tu lembra dessa história que tu me conta quando você precisava atravessar a rua? Exatamente tem a ver com o versículo de João que você acabou de citar, que era um versículo que te guiava, te conduzia. E me conta essa história para poder deixar registrado aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Eu sempre agradeço a Deus, né, pela vida do saudoso pastor Paulo Solonca, que era meu discipulador, meu pastor, né? Ele sempre era aquela pessoa que dava sempre força para a gente, né? Sempre, não desanime, siga em frente, vai, e sempre ensinando a gente, né? Sim. E eu fui morar lá em Biguaçu e trabalhava no centro de Florianópolis. Então eu pegava ônibus para ir trabalhar todo dia, mas para pegar esse ônibus eu tinha que atravessar a BR, né? E a BR-101 não era duplicada na época. Eu tinha que atravessar a BR todo dia. E eu sempre lembro, né, uma ocasião que eu estava voltando para minha casa e aquela temporada de verão, né, aquela chuva de verão forte que dava quase todo dia à tarde, né, como acontece geralmente no verão. E eu tinha que atravessar a BR e a gente que não enxerga, a gente se baseia muito na audição. Na audição, sim. Tem que compensar a falta de visão na audição, né? Até para conhecer quem está falando com a gente, o som, para a gente poder andar na rua, poder, né, atravessar uma rua. E eu vinha preocupado, né? Bastante vento tinha aquele dia, bastante chuva forte, né? Eu vinha andando naquela chuva, naquele vento em direção à BR. E eu me lembro que eu parei embaixo de uma marquise e falei com Deus: Senhor, me ajuda, né? Eu não tenho o que eu fazer agora, né? Como é que eu vou atravessar essa BR se eu não estou ouvindo nada, né? Entrar na BR assim, sem audição, sem ter o que fazer, né? Sem ver, você estava vendo o carro, caminhando. Eu me lembro que alguém veio, né? Eu creio, tenho certeza absoluta que era o anjo do Senhor, veio, tocou no meu ombro assim e foi me conduzindo em direção à BR. E eu, com aquela pessoa que tocou no meu ombro, assim, foi me conduzindo, eu fui andando naquela BR ali, e aquela pessoa me atravessou a BR junto comigo, né? E eu disse obrigado, né? Quando a pessoa me atravessou do outro lado, mas aquela pessoa não me respondeu. E isso para mim foi a garantia que era o próprio anjo do Senhor que estava comigo, me guiando, estava me conduzindo, né, para o outro lado da BR, né? E eu agradeci ao Senhor, obrigado, né? Eu me lembro que eu cheguei no meu apartamento aquele dia, e quando eu cheguei eu me dobrei diante do Senhor, chorei na presença de Deus ali, agradecendo por mais uma vez que Ele demonstrou o seu amor, demonstrou a sua graça para com a minha vida, né? O cuidado que Ele demonstrou para com a minha vida, né? Eu creio que o nosso Deus, Ele age assim, até nos dias em que vivemos. O que falta, na maioria das vezes, é a sensibilidade que o ser humano muitas vezes tem perdido, né? Para sentir a presença de Deus, para ouvir aquilo que Deus fala, aquilo que Ele orienta, aquilo que Ele quer para nossas vidas. É por isso que eu sempre bato na tecla, né? É necessário a gente buscar a intimidade com o nosso Deus. E aí Ele cuida dos seus, Ele protege os seus como o Pai amoroso que Ele é para com as nossas vidas, né? Nossa, muito forte. Eu amo muito essa história porque eu fico imaginando, né? Às vezes a gente, tendo todos os sentidos, né? Tendo uma vida normal, a gente reclama, a gente fala que não vai conseguir, a gente desiste fácil das coisas. E a gente, às vezes, até murmura diante do Senhor e tendo tudo, né? E o meu pai, ele é o meu maior exemplo, eu falo isso até no clube,
né, que meu pai é o meu exemplo de força, de perseverança, de determinação, porque eu nunca vi meu pai triste. Eu nunca vi meu pai reclamando da vida, nunca vi meu pai chorando porque eu não enxergo. Ao contrário, eu sempre vi um pai que ia atrás, eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Até a questão da teologia, ele fez online, fez de uma maneira que ele conseguia ir uma vez na semana lá. E ele fez. Eu vejo meu pai todos os dias de manhã ouvindo a palavra de Deus e lendo no braille, né? Quando ele está em casa, ele tem as Bíblias em braille, vários desse tamanho, uns livrões assim, mas quando ele não está com a Bíblia em braille, está viajando, ele traz o áudio, ele ouve a manhã inteira, né? Ele tem esse tempo de consagração, e uma das coisas que eu tenho tentado trazer para a minha vida é tentar tirar a minha manhã de consagração, porque de fato, quando nós temos essa comunhão com o Espírito Santo logo no início do nosso dia, parece que todas as demais coisas já estão sendo acrescentadas, já estão sendo resolvidas pelo Senhor, né? E é tão interessante isso, porque às vezes você está se distraindo. Você acorda, já pega isso aqui na mão, ó, o celular já resolvendo um monte de problema, vendo um monte de situação, e você perde o contato e a voz do Espírito Santo falando com você. Então não ande mais ansioso, não ande mais distraído, não ande mais murmurando, né? Mude a perspectiva de vida para que você possa alcançar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a tua vida e para a tua história, né? Passou muito rápido, né, pai? Eu queria ler com você Mateus 6, versículo 33, que diz o seguinte: mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que esse versículo, pai? Eu aprendi a fazer isso na minha vida, buscar o reino de Deus sobre tudo. Para mim, lógico, tudo importa na vida da gente, tudo tem o seu valor, mas nada supera o valor que a gente precisa dar à palavra do Senhor, à intimidade com o nosso Deus, porque Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ele nos fez para adorar a Ele, para servir a Ele, para estar em sintonia com Ele. E cada um de nós somos um vaso nas mãos do Senhor, né? Então, quando a gente busca em primeiro lugar na nossa vida a orientação de Deus, o reino de Deus, Ele vai nos orientar em tudo que precisamos. Seja um trabalho que a gente possa estar precisando, seja um bem material que a gente esteja em busca, seja um problema que a gente precisa resolver na nossa casa, na nossa família, seja o que for. Se nós buscar em primeiro lugar o reino do Senhor na nossa vida, Ele vai nos orientar, Ele vai estar conosco, Ele vai estar nos ajudando em tudo aquilo que nós vamos precisar, porque essa é a promessa, né? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus para a minha vida, eu creio, para a vida de todos que estarão nos assistindo, estarão ouvindo, né, esse tete a tete, com toda certeza. O nosso Deus, Ele vai suprir todas as necessidades. Basta nós buscar em primeiro, sobre todas as coisas, o seu reino na nossa vida. Aí nós teremos um casamento abençoado, nós teremos uma vida abençoada, nós seremos prósperos, porque o Senhor estará conosco e nada Ele vai deixar faltar para nossas vidas. Ele suprirá todas as nossas necessidades. É assim que Ele nos prometeu. E a palavra do Senhor não falha. O que Ele nos prometeu, Ele nos cumpre, né? Ele não vai desonrar nunca a sua palavra. Eu gosto de um hino do cantor cristão bem antigo que fala: sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Ele promete, Ele dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sim, a sua fé Jesus contemplará. Ele olha para a nossa vida, Ele olha o nosso coração, a intenção que a gente tem, o propósito que nós temos, se estamos fazendo a sua vontade, se estamos vivendo a nossa vida de acordo com o propósito que Ele já nos deu, se estamos colocando em primeiro lugar
ao seu reino nas nossas vidas ou não. Se estamos, Ele vai cumprir cada promessa, cada palavra que Ele tem para nós, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, seja na área que for das nossas vidas, Ele vai suprir. Porque é assim que a sua palavra diz e é assim que Ele vai fazer a cada dia. Amém, eu creio nisso e eu quero aproveitar para poder a gente encerrar com chave de ouro esse episódio que passou tão rápido, dizendo que esse ano faz 25 anos que meu pai está pastoreando, é isso mesmo, pai? 25 anos. 25 anos de uma ordenação pastoral. E eu gostaria que você me falasse qual foi a maior alegria que você teve nesses 25 anos como pastor, para a gente deixar registrado. A minha maior alegria, né, eu me lembro uma ocasião, né, que eu fui numa cidade de Papanduva, não era nem Monte Castelo, né? Uhum. Eu fui realizar um batismo. A princípio eram 3 denominações que estavam sem pastor nas suas igrejas. Eles me convidaram, será que o pastor podia vir realizar o batismo e tal? E eu fui, só que eu achava que era 5, 6 pessoas no máximo, né? E quando eu cheguei lá, aí era um tanque, né? Era um rio mesmo. Eu desci naquele rio, apesar de não enxergar, claro, mas eu desci. Não, vamos fazer o batismo, né? Vai lá no rio. Eu acostumado a fazer batismo em batistério, né? Igreja batista, tradicional. Eu tal. Acostumado a usar o batistério, mas aquele dia era no rio. Para minha surpresa, era 28 pessoas para se batizar aquele dia. Foi um dos maiores batismos que eu realizei, né? E depois do batismo, o local onde eles tinham preparado para o culto, após o batismo, que ia ter um culto de louvor e adoração, eu me lembro que estava completamente lotado, né? As pessoas não tinha mais espaço naquele ginásio de esporte onde ia ser o culto, né? Só que eu não sabia desses detalhes nenhum, né? Isso aí para mim era apenas detalhes, assim. A minha maior alegria foi o dia desse batismo, 28 pessoas sendo batizadas, né? E há mais ou menos um ano atrás, eu fui numa cidade próxima, lá de Monte Castelo, lá em Santa Cecília, né? Depois de Monte Castelo tem essa cidade. Para minha surpresa, eu encontrei pelo menos 4 pessoas desse batismo de 28 pessoas que eu fiz lá na cidade de Papanduva, que já tinham mudado de cidade, estavam lá em Santa Cecília e vieram conversar comigo. Nós estamos firmes com Deus, através do testemunho que o pastor deu, através da mensagem que foi ministrada aquele dia, e estavam felizes com Jesus, né? Para mim isso, almas para Cristo, esse é o nosso principal chamado, né? Eu creio que nós que já conhecemos o Senhor, temos esse chamado para ganhar almas para Ele, a cada dia, para trabalhar no seu reino, fazer missão. Não é só dentro da igreja, mas conforme os irmãos têm aqui, né? No Ministério Compaixão, né? Sair fora da igreja, das 4 paredes, pregar o Evangelho a toda a criatura, né? Ide fazer discípulo, onde quer que você esteja, pregar a palavra, e conforme diz a palavra, quando o Espírito do Senhor estiver fluindo na tua vida, faça tudo aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos para fazer. Isso eu tenho procurado aprender e fazer todos os dias da minha vida, né? Seja o que for, que tiver que fazer, eu sempre peço a orientação do Senhor. É Ele quem liberta, é Ele quem vai curar, é Ele quem vai transformar vidas, é Ele quem vai fazer os milagres que for necessário. O poder é dele, né? Sou apenas vaso. E é assim que o Senhor quer as nossas vidas a cada momento, a cada dia. Amém. Que alegria ouvir isso, porque
Eu nem sabia que essa seria a tua resposta, mas um dos momentos que eu mais me derramo, com toda certeza, é o batismo. Todo batismo. Eu até vou, às vezes, de óculos escuros para não ver meu olho inchado, que eu morro de tanto chorar, porque, de fato, é o melhor momento mesmo. Almas para Cristo, eu acho que é o que pulsa o coração de um pastor a permanecer. Pessoas, eu costumo dizer, né, são os nossos maiores desafios pastorais, emocionais, que somos humanos também, tratando de outros humanos, mas ao mesmo tempo a maior alegria que tem também são as pessoas, né? Verdade. Levá-las, e conduzi-las para o caminho de Cristo, porque o pastor é isso, né? Conduzir as ovelhas, né, para o caminho que deve se andar. Então, que alegria poder carregar esse legado, Pai, seu. Estou muito grata ao Senhor por estar aqui junto contigo, mais um tete-a-tete. E pasmem vocês, mas ele é o fã número 1 do tete-a-tete. Glória a Deus. O meu maior incentivador toda semana. Ele já pede, cadê o próximo episódio que tu não me mandou ainda? E às vezes eu esqueço de mandar e ele me lembra, cadê o tete-a-tete dessa semana? Então, meu pai é o meu maior incentivador. E eu digo assim, eu sou muito feliz de carregar o legado dele. Quero te parabenizar, Pai, e deixar registrado que esse tete-a-tete foi especial pelos seus 25 anos de chamado. E você que estava ouvindo isso, né? Você tem um chamado de Deus. Amém. Não hesite, independente daquilo que você se acha incapaz ou inseguro, ou às vezes dá medo. Olha a condição do meu pai, mesmo assim, ele não se permitiu deixar levar pela circunstância. Ao contrário, ele usa a deficiência para a glória do Senhor ser exaltada sobre a vida dele. Amém. E eu sou tão grata pela vida dele, porque isso nos inspira a permanecer e continuar. Então, que se você, né, ouviu esse tete-a-tete, não deixe de estar distraído por coisas vãs e tenha um companheirismo com as pessoas que estão ao seu redor, né? Não desista em meio às circunstâncias, permaneça fiel naquilo que Deus tem e busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. E ame almas para Jesus, porque se você se diz um pequeno Cristo, que se diz cristão, esse tem que ser o maior pulsão do teu coração, almas para Jesus. Que Deus abençoe você. Obrigado aos nossos patrocinadores que fazem isso acontecer. Obrigada a você que assistiu até aqui. Mande para alguém e que Deus abençoe você. Até o próximo Tete a Tete. Amém.